Você já se sentiu completamente perdido financeiramente, sem saber para onde correr? Já chegou ao final do mês com mais contas do que dinheiro, orando por um milagre que parecia impossível? A verdade é que muitos de nós vivemos nessa constante batalha financeira, mas existe um segredo transformador que mudou completamente minha vida e pode mudar a sua também. Quando o Espírito Santo toma as rédeas das suas finanças, tudo, absolutamente tudo, começa a se transformar. Antes de conhecer essa verdade poderosa, eu vivia em um ciclo interminável de dívidas. Trabalhava incansavelmente, mas o dinheiro simplesmente evaporava das minhas mãos. As contas se acumulavam. O cartão de crédito estourava todos os meses, e aquela sensação de fracasso e vergonha me consumia por dentro. Eu orava pedindo provisão, mas continuava tomando as mesmas decisões erradas, como se estivesse preso em um ciclo vicioso. Foi então que encontrei na palavra de Deus uma revelação que mudaria completamente minha visão sobre dinheiro. Em Provérbios 3, 9 e 10, a Bíblia diz: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Percebi que não estava honrando a Deus com meus recursos. Na verdade, eu nem mesmo permitia que Ele me guiasse em como administrá-los. O Espírito Santo começou a me mostrar que minhas finanças não eram apenas números em uma conta bancária, mas um reflexo da minha intimidade com Deus. Cada decisão que eu tomava com meu dinheiro era, na verdade, uma declaração do quanto eu confiava na direção de Deus. E quando eu admito, estava vivendo uma vida financeira completamente desconectada da orientação divina, tentando resolver tudo com minha própria sabedoria limitada. Uma tarde, desesperado após receber mais uma notificação de dívida, me ajoelhei em lágrimas no meu quarto. Não foi uma oração elaborada, mas um grito sincero de rendição. Espírito Santo, eu não sei mais o que fazer. Toma conta das minhas finanças, eu entrego tudo a Ti. Aquela oração simples, nascida do fundo do desespero, marcou o início de uma jornada de transformação que jamais imaginei ser possível. A primeira mudança não foi externa, mas interna. O Espírito Santo começou a transformar minha mentalidade sobre dinheiro. Comecei a perceber padrões autodestrutivos que nunca havia notado antes. Compras por impulso quando me sentia triste, gastos para impressionar pessoas que nem se importavam comigo, decisões baseadas em medo e não em fé. Era como se uma luz estivesse sendo acesa sobre áreas da minha vida que sempre estiveram nas sombras. Então veio o desafio mais difícil: obedecer à direção do Espírito Santo, mesmo quando ela ia contra tudo o que eu considerava lógico no mundo financeiro. Houve momentos em que senti claramente a direção para ser generoso, quando eu mal tinha para mim mesmo. Outras vezes fui instruído a esperar e não fazer uma compra que parecia uma oportunidade imperdível. Cada ato de obediência era um passo de fé, e cada passo de fé abria portas que eu nem imaginava existirem. Foi nesse processo de rendição diária que comecei a experimentar os primeiros sinais de transformação financeira. Não foi um milagre instantâneo, como às vezes esperamos. Foi um processo gradual de aprendizado e obediência. O Espírito Santo começou a me ensinar princípios bíblicos sobre dinheiro que eu nunca tinha realmente aplicado, mesmo frequentando a igreja por anos. Em Mateus 6,33, Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu estava descobrindo na prática o poder dessa promessa. Uma das primeiras lições que o Espírito Santo gravou em meu coração foi sobre mordomia. Compreendi que o dinheiro que passava pelas minhas mãos não era realmente meu. Era um recurso que Deus havia confiado a mim para administrar. Essa mudança de perspectiva revolucionou minha relação com cada real que eu ganhava ou gastava.
Não era mais sobre acumular para mim mesmo, mas sobre ser um canal de bênção e um administrador fiel dos recursos divinos. A disciplina da contribuição fiel também entrou em minha vida com um novo significado. Antes, eu dava ofertas quando sobrava algum dinheiro, o que raramente acontecia. O Espírito Santo me desafiou a inverter essa lógica. A primeira parte do meu ganho deveria ser dedicada a Deus, não a última. Malaquias 3:10 ganhou vida em meu coração. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Nájio, o mais surpreendente foi como o Espírito Santo começou a me dar ideias criativas para aumentar minha renda. Não foram esquemas de enriquecimento rápido ou jogos de azar, mas insights genuínos sobre como usar meus talentos e habilidades de maneiras que eu nunca tinha considerado antes. Pequenas oportunidades começaram a surgir e aquela voz interior me guiava sobre quais aceitar e quais recusar, mesmo quando a lógica humana dizia o contrário. Minhas decisões financeiras começaram a mudar drasticamente. Antes de cada compra, eu parava e perguntava: Espírito Santo, isso está alinhado com os propósitos de Deus para a minha vida? Muitas vezes, aquele impulso de comprar algo desaparecia completamente depois dessa simples oração. Outras vezes, eu recebia uma confirmação clara para prosseguir. O discernimento espiritual estava se tornando uma ferramenta poderosa para gerenciar meu dinheiro. Algo que nenhum curso de finanças jamais poderia me ensinar. As dívidas que antes pareciam montanhas intransponíveis começaram a diminuir gradualmente. Não porque eu tinha ganhado na loteria ou recebido uma herança inesperada, mas porque cada decisão diária estava agora alinhada com princípios divinos de administração financeira. O Espírito Santo me mostrou áreas onde eu estava desperdiçando recursos e me deu sabedoria para criar um plano de pagamento de dívidas que realmente funcionou. Foi como se ele conhecesse o caminho para a liberdade financeira que nenhum consultor humano conseguia enxergar. E não era apenas sobre ter mais dinheiro, era sobre ter paz. Aquela ansiedade constante sobre as contas, aquele nó no estômago ao abrir a fatura do cartão de crédito, aquele medo do futuro. Tudo isso foi gradualmente substituído por uma paz que ultrapassava todo o entendimento. Mesmo nos momentos de escassez, havia uma certeza interior de que o Deus que alimenta os pássaros do céu e veste os lírios do campo também cuidaria de mim, contanto que eu continuasse seguindo a orientação do seu Espírito. Uma das maiores revelações que recebi foi entender que a prosperidade bíblica vai muito além do dinheiro. O Espírito Santo me mostrou que verdadeira riqueza inclui relacionamentos saudáveis, paz mental, propósito claro e intimidade com Deus. Quando comecei a buscar esse tipo de prosperidade integral, as finanças naturalmente começaram a se alinhar. Em 3 João 1:2, o apóstolo escreve: Amado, oro para que você tenha boa saúde e que tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Percebi que a saúde da minha alma afetava diretamente a saúde das minhas finanças. Outra mudança significativa aconteceu na forma como eu enfrentava as crises financeiras. Antes, quando um imprevisto surgia, eu entrava em pânico, recorria a empréstimos caros ou tomava decisões precipitadas que só pioravam a situação. Com a orientação do Espírito Santo, aprendi a enfrentar desafios com calma e sabedoria. Em vez de reagir com desespero, comecei a ver cada dificuldade como uma oportunidade para exercitar minha fé e testemunhar o poder de Deus em ação. A generosidade se tornou uma parte natural do meu dia a dia. O Espírito Santo frequentemente me conduzia a ajudar alguém necessitado, mesmo quando isso não fazia sentido para a minha lógica financeira.
Lembro-me de um momento específico em que senti fortemente que deveria ajudar uma família da igreja que estava passando por dificuldades. Naquela semana, eu tinha acabado de pagar uma dívida importante e restava pouco no meu orçamento. Mas obedeci ao impulso divino e compartilhei o que tinha. Na semana seguinte, recebi um bônus inesperado no trabalho, exatamente 3 vezes o valor que havia doado. Comecei a perceber que o Espírito Santo não estava apenas me guiando para ter mais dinheiro, mas para ter um propósito maior com ele. Provérbios 11:25 diz: quem dá a outro será próspero, quem dá a beber será saciado. Essa promessa se materializava na minha vida de maneiras que eu jamais poderia ter previsto. Cada ato de obediência e generosidade abria portas que nenhuma estratégia humana poderia abrir. Os investimentos também passaram a ser guiados por princípios espirituais. Em vez de buscar apenas o maior retorno possível, comecei a perguntar: esse investimento honra a Deus? Está alinhado com valores do reino? Algumas oportunidades muito lucrativas foram recusadas porque senti claramente que não estavam alinhadas com o caminho que o Espírito Santo estava me mostrando. Outras oportunidades que pareciam menos promissoras aos olhos humanos foram abraçadas por orientação divina e acabaram se tornando bênçãos inesperadas. As pessoas ao meu redor começaram a notar a diferença. Amigos perguntavam como eu havia conseguido organizar minhas finanças. Colegas de trabalho comentavam sobre minha nova atitude em relação ao dinheiro. Essas conversas se tornaram portas abertas para compartilhar sobre como o Espírito Santo havia transformado minha vida financeira. Muitos ficavam surpresos ao descobrir que minha estratégia financeira estava fundamentada na orientação divina e não em alguma fórmula secreta de investimento ou plano mirabolante de economia. O mais incrível era ver como a minha relação com Deus se aprofundava através dessa jornada financeira. O dinheiro, que antes era uma fonte de estresse e afastamento de Deus, havia se tornado um canal de intimidade com Ele. Cada decisão financeira era uma oportunidade de ouvir sua voz. Cada provisão era um lembrete do seu amor. Cada desafio superado era um testemunho do seu poder. 2 Coríntios 9:8 ganhou um novo significado em minha vida. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Foi então que enfrentei o teste mais difícil da minha jornada financeira. Depois de meses de progresso constante, veio uma crise que abalou tudo o que eu havia construído. Perdi meu emprego durante uma reestruturação da empresa, exatamente quando estava prestes a quitar minhas últimas dívidas. O mundo ao meu redor parecia desmoronar, e aquela velha ansiedade começou a bater à porta do meu coração. Foi o momento decisivo. Eu voltaria aos velhos hábitos de desespero ou continuaria confiando na direção do Espírito Santo? Naquela noite, abri minha Bíblia em Abacuque 3:17-18, um texto que nunca havia me tocado tão profundamente. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aquelas palavras perfuraram meu coração como uma flecha de luz na escuridão. Minha confiança em Deus não poderia depender das circunstâncias externas. Ao invés de entrar em pânico, decidi aplicar tudo o que havia aprendido até ali. Continuei dando meus dízimos e ofertas com o pouco que tinha guardado. Mantive minha disciplina de oração diária, perguntando ao Espírito Santo por direção a cada passo. Então, algo extraordinário começou a acontecer. Oportunidades de trabalho freelance, que eu nem sabia que existiam, começaram a surgir.
Pessoas me procuravam com projetos, referências apareciam de lugares inesperados, e em menos de 2 meses eu estava ganhando mais do que no meu emprego anterior. O milagre não estava apenas na provisão financeira, mas na paz sobrenatural que eu experimentava. Mesmo nos dias em que não sabia como as contas seriam pagas, havia uma certeza interior indescritível de que Deus estava no controle. Filipenses 4:19 se tornou minha âncora. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Não era mais uma promessa distante, mas uma realidade vivida diariamente. O mais impressionante foi ver como o Espírito Santo me deu ideias criativas para gerar renda que eu jamais teria considerado por conta própria. Talentos que estavam adormecidos em mim foram despertados. Conexões que pareciam insignificantes se tornaram portas para oportunidades incríveis. Era como se o próprio Deus estivesse redesenhando minha vida profissional e financeira, mostrando caminhos que minha limitada visão humana nunca enxergaria. 6 meses depois daquela crise que parecia o fim, eu estava completamente livre de dívidas, com uma reserva financeira saudável. E mais importante, com uma nova visão sobre o propósito do dinheiro em minha vida. O Espírito Santo havia me conduzido não apenas a uma estabilidade financeira, mas a um ministério de auxílio a outros que também lutavam com finanças. Comecei a mentorear pessoas da igreja que estavam em dificuldades, compartilhando não fórmulas mágicas, mas os princípios espirituais que haviam transformado minha própria vida. Hoje, quando olho para trás, percebo que aquela oração desesperada, Espírito Santo, toma conta das minhas finanças, foi o maior investimento que já fiz. Não foi apenas sobre sair das dívidas ou ter mais dinheiro, mas sobre descobrir um novo nível de comunhão com Deus através de cada decisão financeira. Descobri na prática que quando buscamos primeiro o reino de Deus e sua justiça, verdadeiramente todas as outras coisas nos são acrescentadas, mas de uma forma que transcende completamente o que poderíamos pedir ou imaginar. Você que está me ouvindo agora, talvez esteja enfrentando uma montanha de dívidas que parece impossível de superar. Talvez esteja cansado de tentar de tudo e não ver resultados. Talvez se sinta um fracasso por não conseguir administrar bem seu dinheiro, mesmo sendo um cristão fiel. Quero te dizer com toda certeza, o mesmo Espírito Santo que transformou minha vida financeira quer fazer o mesmo por você. Não é sobre fórmulas mágicas ou promessas de riqueza instantânea, mas sobre um processo de transformação que começa com uma simples rendição. Comece hoje mesmo convidando o Espírito Santo para guiar cada aspecto das suas finanças. Antes de tomar qualquer decisão financeira, pare e pergunte: Espírito Santo, o que tu queres que eu faça nesta situação? Isso pode parecer simples demais para ser eficaz, mas é exatamente essa simplicidade que muda tudo. O Espírito de Deus conhece seu futuro, suas necessidades e o plano perfeito para suas finanças muito melhor do que qualquer consultor financeiro poderia conhecer. Não tenha medo de obedecer quando sentir aquela orientação interior, mesmo quando ela parece ir contra a lógica humana. Lembre-se de que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Muitas vezes, a maior bênção financeira vem através de atos de obediência que parecem não fazer sentido para a nossa mente natural. Foi assim comigo, e tenho certeza que será assim com você também. Permita que o Espírito Santo faça uma cirurgia espiritual em sua mentalidade sobre dinheiro. Muitos de nós carregamos crenças limitantes que nem percebemos. Talvez você cresceu ouvindo que dinheiro é sujo ou que é mais espiritual ser pobre. O Espírito Santo quer renovar sua mente com a verdade da palavra, mostrando que Deus se deleita em abençoar seus filhos
e que riqueza, quando administrada com sabedoria e generosidade, pode ser uma poderosa ferramenta para expandir o reino. Agora, vamos orar juntos para que o Espírito Santo comece a agir em suas finanças a partir deste momento. Pai Celestial, venho diante do Teu trono de graça com gratidão pelo Teu amor incondicional por nós. Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades segundo as Tuas riquezas em glória. Hoje, pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, trazendo direção, sabedoria e provisão sobrenatural para cada situação financeira. Espírito Santo, te convidamos a tomar o controle completo das finanças de cada ouvinte, onde há dívidas opressoras, que Tu tragas libertação, onde há má administração, que Tu tragas sabedoria divina, onde há escassez, que Tu abras as comportas dos céus com provisão abundante. Que cada pessoa que está me ouvindo agora experimente a Tua orientação supernatural em cada decisão financeira, desde as mais simples até as mais complexas. Pai, remove de nós todo medo, toda ansiedade e toda mentalidade de escassez relacionada ao dinheiro. Implanta em nossos corações a verdade de que Tu és nossa fonte, nosso provedor e que Teus recursos são ilimitados. Ajuda-nos a sermos mordomos fiéis dos recursos que Tu tens confiado a nós, usando-os não apenas para nossa provisão, mas para abençoar outros e expandir o Teu reino aqui na terra. Declaramos que a partir de hoje, uma nova era financeira se inicia na vida de cada pessoa que está recebendo esta mensagem. Que o testemunho de transformação que compartilhei hoje seja apenas um pálido reflexo do que Tu farás na vida de cada ouvinte que se rende ao Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. O que você vai fazer com esta mensagem fará toda a diferença em sua vida. Não aguarde apenas para si mesmo. Compartilhe com alguém que está lutando financeiramente e precisa ouvir que há esperança. Lembre-se, quando o Espírito Santo guia suas finanças, não há limite para o que Deus pode fazer através de você e para você. Qual parte dessa mensagem falou mais com você? Deixa aqui nos comentários. Sua frase pode tocar o coração de alguém. Se inscreva no canal para receber mais mensagens de encorajamento e verdades transformadoras. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje mesmo. E não deixe de assistir ao próximo vídeo para aprofundar ainda mais sua caminhada com Deus e descobrir novos níveis de bênção e prosperidade na sua vida.